dia. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco no sorteio da Cesta de Páscoa. E foi realizado na quinta-feira o sorteio dela, tá? Para quem adquiriu. E o ganhador foi a Vera Lúcia Rauli. Tá, ok? Vamos fazer a prece para a gente dar início? Há um texto central, mas alguns outros textos que vão contribuir para a nossa compreensão sobre um tema que, por mais óbvio que nos pareça, por vezes nós nos afastamos dele. Nós nos afastamos dele. Vamos compreender a respeito desse tema ao longo da exposição, iniciando pela questão de número 10 da obra O Livro dos Espíritos. Nós trouxemos aqui na edição de O Bolso essa obra, que é o ponto de partida para a revelação espírita, obra de Allan Kardec, em que os espíritos responderão a mais de 1000 questões, tratando sobre os mais diversos assuntos. E na questão de número 10, que aqui citamos, tratando sobre os atributos da divindade, que ainda não é o nosso tema, mas partimos daí, atributos da divindade, Kardec vai fazer a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais. O homem, espírito encarnado, pode compreender a natureza íntima de Deus? O homem pode compreender a natureza íntima de Deus, ou seja, conhecer em profundidade o pensamento, a intenção, qual é a razão das decisões de Deus na nossa vida? Os Espíritos respondem o seguinte: não, ponto e vírgula, não. É um sentido que lhes falta. Sentido que lhes falta. O homem, espírito reencarnado, no corpo físico, tem os sentidos da visão, da audição, do olfato, da gustação, do tato,
Tudo isso está ligado àquilo que passa pelas nossas percepções, é captado, então nós reconhecemos como existente. Isso faz com que alguns homens entendam, na sua razão limitada, a própria não existência do Criador. Porque compreendem que ele não passa pelos seus 5 sentidos. E como se limitam a isto, o próprio Criador fica comprometido no entendimento daqueles que não o compreendem, que não creem na sua existência. Desde a questão 10 do Livro dos Espíritos, quando se relaciona ao pensamento íntimo de Deus, eles já nos alertam. Não, o homem não pode compreender a natureza íntima de Deus, porque é um sentido que lhe falta. Já apontando para outras percepções que extrapolam os nossos limitados sentidos humanos. No entanto, com a doutrina espírita também aprendemos, desde a primeira questão, que este Deus é a inteligência suprema e é causa primeira de todas as coisas. Suprema inteligência. Não há uma inteligência humana que esteja parelha e muito menos superior a essa inteligência que é a do Criador. E só Ele é causa de tudo o que há na criação. Há aqueles que possam objetar e perguntar a respeito da existência do mal. Dentro da filosofia espírita, nós aprendemos que o mal não tem existência por si mesmo. É um desvio de rota. Porque dizer que o mal seria eterno, teria consistência, existência por si mesmo, nós teríamos que lhe dar um autor. Se dizemos, isso se comprova na própria criação, que há um só autor para toda a criação, Deus deveria ser o autor do mal, o que estaria em total contradição com seus atributos de bondade e justiça. O mal, portanto, é um desvio da criatura que se rebela diante das leis do Criador. E ao corrigir-se, ao refazer o seu caminho, o mal deixa de existir e o bem, a autoria do Criador, passa a valer na sua vida. É simples, sob o ponto de vista do ensino da doutrina espírita. No entanto, ainda não resolve algumas questões que confundem muitos de nós quando nos deparamos com as decisões do Criador a respeito das criaturas. E selecionamos aqui em especial, e vamos trazer, e até por isso, não foi à toa, não foi casual, né? Trouxemos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da terceira revelação, o Espiritismo Cristão, e trouxemos aqui Antigo e Novo Testamento. E há muitos que ainda na doutrina espírita têm uma séria resistência. Muitas vezes não conseguem sequer abrir os livros em que estão contidos a primeira e a segunda revelação, seja pelos preconceitos que trazemos das nossas passagens por outras religiões, seja nesta encarnação, seja em outras, porque não ignoramos que ao longo da história este livro, a Bíblia, serviu como opressão de muitos. E não como instrumento de ensino. Não como um instrumento de orientação, que foi a intenção quando Deus permitiu tais revelações. E quando trazemos, então, Antigo e Novo Testamento para casar com doutrina espírita, não estamos fazendo nada mais do que dar sequência àquilo que Kardec e os Espíritos fizeram. Para aquele que tem alguma dúvida e tenha o Livro dos Espíritos em casa, consulte, por favor, a questão de número 59. Em um texto de autoria do próprio codificador, ele vai escrever: devemos entender, ele está tratando ali sobre as concordâncias e discordâncias sobre a criação do mundo. Aqueles que interpretam literalmente dizem, não, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e é da forma como está escrito ali, ponto final. Quando nos deparamos com as descobertas científicas, que a doutrina espírita não deixa de lado, antes traz para a contribuição dos estudos humanos, para iluminá-los com o conteúdo espiritual,
Quando fazemos isso, então, vamos compreender que a doutrina espírita não para apenas no primeiro nível de interpretação, que é o literal, aquilo que está escrito. Vai além. Se há um símbolo para ser tratado, devemos tratar no nível simbólico, alegórico, uma passagem. Se aquela passagem exige a associação de outras ideias para complementar e aprofundar aquele conteúdo, vamos então para o nível associativo. E por fim, quando desejamos aprofundar tudo isso, passando da letra, percorrendo os símbolos e as alegorias, associando os textos que casam com aquele ensinamento, para iluminar tudo isso, vamos ao sentido espiritual. 4 níveis, então, possíveis dentro de uma interpretação, sem que tenhamos que renegar nenhum deles. Simplesmente compreendê-lo dentro do seu texto e do seu contexto. Kardec, portanto, nesse item 59 de O Livro dos Espíritos, ele vai escrever assim, texto da sua própria palavra. Devemos dizer, então, que a Bíblia é um erro? Ele diz, ele próprio reafirma. Não. Mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Aí sim, passa a ter sentido. Porque nós homens, ao interpretar as Escrituras, podemos nos equivocar. Quando nos apartamos da revelação e queremos, pela nossa própria cabeça, interpretar os textos da revelação. Em outras e tantas passagens, por exemplo, São Luís, questão de número 110, da mesma obra, O Livro dos Espíritos, vai dizer que logo se perceberá. E esse logo, é lógico que é um projeto, de um trabalho, de um amadurecimento de nós, que logo se perceberá que o Espiritismo ressalta a cada texto das Escrituras Sagradas. Olha como eles não deixam de lado essa tradição. Só dizem o seguinte, nós precisamos compreender aquilo que está contido na primeira e na segunda revelação. O próprio Allan Kardec, quando escreve a principal obra interpretativa da doutrina espírita sobre o Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução vai escrever: a chave para compreender as Escrituras é o Espiritismo. Porque é ele que vai nos ensinar, vai nos fazer compreender em profundidade quais são as questões que estão ali relacionadas: imortalidade da alma, a lei dos renascimentos, a reencarnação, a própria existência de Deus. Vai nos falar sobre a possibilidade de comunicação, sim, com os espíritos. Vai tratar a respeito das questões mediúnicas dentro de um padrão moral que o Evangelho nos apresenta, que não é para mera especulação, que não é para satisfazer as nossas curiosidades, mas que é para instrução e para consolação. Tudo isso é contribuição da doutrina espírita, mas que não se aparta, que vai antes buscar na fonte, que é a primeira e segunda revelação, Antigo e Novo Testamento. Só para introduzir, não ficar estranho trazermos os textos aqui para, com a doutrina espírita, compreendê-los. O texto central, então, nessa manhã, nós vamos encontrar uma carta do apóstolo Paulo, direcionada à comunidade de Roma. No Novo Testamento nós encontramos sob o nome de Romanos, carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos. E esse capítulo tem 33 versos. Nós vamos abordar 4 deles. Então já deixamos, para aqueles que tiverem interesse, leiam o capítulo 9 de Romanos. Porque é um capítulo que tira o sono de muitos, sem doutrina espírita. Muitos. Paulo vai abordar um tema em especial, que é o nosso tema central, e agora eu vou falar a respeito dele, que é a soberania de Deus. A soberania de Deus. Como eu disse, parece óbvio num primeiro momento. Deus é soberano. Mas quando, por exemplo, nós, e aí vamos falar do nosso quintal, né? Nós espíritas, colocamos a questão do livre-arbítrio em jogo, complica um pouco mais. Porque se Deus é soberano, decide em todas as coisas, como é que fica a questão da nossa liberdade de escolha? E aí nós vamos já abordar a questão dentro do seguinte ponto de vista. Nós espíritas tendemos a tratar o livre-arbítrio, que é legítimo ensino da doutrina espírita, mas tendemos a tratar livre-arbítrio mais ou menos como aquele que chega
para sua refeição, observa tudo aquilo que está em cima da mesa e percebe que ali está o seu prato predileto. Parece que some tudo que está em cima da mesa e só fica aquilo que é o nosso prato predileto, não é? A sensação que nós temos é isso, né? O nosso foco, a nossa atenção está só para aquilo. Nós espíritas tendemos muitas vezes a nos inclinar a isso quando tratamos a respeito do livre-arbítrio, das escolhas nossas que podemos fazer enquanto encarnados. Porque olhamos a questão do livre-arbítrio mais ou menos desse seguinte ponto de vista. Ora, se eu posso escolher, deixa Deus de lado em tudo isso. Eu sou o autor da minha própria história. Muitas vezes ouvimos isso. Eu sou o autor da minha própria história. Eu vou escrevê-la a partir daqui. Será que é assim mesmo? Paulo vai abordar esse tema em 4 versos, como eu disse aqui, os selecionados, né? No 9º capítulo de Romanos, a partir do verso 18, ele transmite o seguinte. Logo, pois, falando de Deus com relação a nós, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Estranho ouvir isso, não é? Compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Continua. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Paulo antecipa uma pergunta que é a nossa, dentro da nossa rebeldia humana diante da soberania de Deus. Por que se queixa Deus ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Ora, se ele se compadece de quem ele quer, endurece a quem ele quer, do que ele poderia nos condenar? Se é ele que determina. E Paulo vai responder nos seguintes termos. Mas, ó homem, quem és tu que replicas a Deus? Quem és tu que questionas? Que brigas? Que diz que deveria ser diferente? Quem és tu que replicas a Deus? Porventura, a coisa formada, nós, dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Concluindo, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e um outro para a desonra? Nós temos uma complicação muito grande ao tratar a respeito de um tema deste, de um assunto como este, sem doutrina espírita. Porque nós teríamos 2 caminhos. Ou acreditaríamos dentro do cristianismo tradicional que Deus nos cria no momento em que um corpo vai nascer aqui na Terra e nos dá uma única existência para definir todo o nosso destino. E ao fazer isso, Ele escolhe alguns para o bem e outros para o mal. E aí, com a doutrina espírita, nós temos que fazer a seguinte questão. Isso está de acordo com os atributos de Deus? Me parece que não. Pelo menos me parece que não. Com doutrina espírita nós vamos entender que eu já existia antes como espírito. Nós já existíamos antes como espírito. Ao encarnarmos, ao retornarmos à vida física, trazemos conosco toda a nossa bagagem espiritual. E quando falamos de terra, fica um pouco mais fácil compreender. Porque bem conhecemos qual é a nossa natureza, qual é a nossa inclinação. Espíritos imperfeitos que somos, a nossa tendência, a nossa inclinação natural é repetir os nossos atos no mal. Para isso precisamos da iluminação do Evangelho. Para mudar a rota, para mudar o caminho. Se deixássemos nós, humanidade, entregues às nossas próprias vontades, nós, humanidade, não existiríamos mais. Isso é um fato constatável na história humana. Que nós fabricamos guerras por todos os lados. Conflitos, dissensões, a todo instante, a todo momento.
A nossa natureza imperfeita nos inclina ao mal. A correção está na revelação que Deus nos permite através de seus missionários. E foi por eles que a humanidade permanece até hoje numa caminhada rumo ao Criador, de retorno a Ele. Tira tudo isso. Tira Jesus e todos aqueles que vieram até aqui. Deixa a humanidade tal qual ela é. E pensa no que daria. Esse texto de Romanos 9, portanto, vai dizer sim, vai afirmar para nós que Deus é soberano na sua determinação, nas suas decisões. E não poderia ser diferente. Porque se deixasse tudo pelo arbítrio da nossa vontade, nós escolheríamos pela nossa imperfeição. E aquilo que é imperfeito não pode escolher aquilo que é correto. Voltando à questão de número 10 do Livro dos Espíritos, é um sentido que nos falta. Nós não temos percepção suficiente para compreender o bem. Precisamos de auxílio, precisamos de assistência, precisamos de iluminação para isso. Nessa mesma condição, porque às vezes a gente pode assustar e falar, nossa, Paulo está sendo meio mal criado aqui ao dizer assim para a gente, né? Quem és tu que replicas a Deus? Quem és tu que questiona, que indagas a respeito dele? E nós abrimos a obra do Livro dos Espíritos e vamos numa questão que é a número 123 dessa obra, e nós vamos perceber que passou assim 19 séculos e os benfeitores espirituais continuam mal criados com a gente. Porque Kardec vai fazer uma pergunta assim, fazendo a vez de nós mesmos, né? Porque as perguntas que ele faz, muitas vezes não eram dúvidas dele, mas dúvidas que nós levantaríamos posteriormente. E Kardec vai indagar na questão 123 o seguinte: por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Quem questione, quem pergunte isso. Ora, se o que ele quer é o bem, por que ele tem permitido os espíritos seguir o caminho do mal? Jogamos para ele, né? E os espíritos respondem assim: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Em outras palavras, é o que o Paulo indaga. Quem és tu que replicas a Deus? E os Espíritos dizem aqui para nós, né? Como ousas pedir conta de seus atos a Deus? Pensais poder penetrar os desígnios? É um sentido que nos falta, questão de número 10 do Livro dos Espíritos. Nós não concebemos a mente de Deus, o que Ele quer, o que Ele deseja em determinadas situações da nossa vida. Às vezes nós, pensando conosco, questionamos, indagamos, por que isso de novo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Qual a intenção dessa situação? Ou nos rebelamos, e quando nos rebelamos nós nos colocamos refratários diante da lição, e como o aluno rebelde na escola deixa de aprender, repete de ano, nós devemos tomar uma postura diferente. Fazer o seguinte questionamento: qual é a lição que está por trás dessa prova? O que Deus espera de mim nessa situação? O que Ele quer me dizer? Muda o foco, se torna diferente. Eu me coloco na condição do aluno que deseja aprender uma lição. Não mais aquele que está cobrando a Deus porque acha imerecido a condição em que eu me encontro. A docilidade diante da prova muda a nossa observação a respeito dela. Porque eu vou me reportar a partir daí àquele que pode me esclarecer. Aquele que pode me dizer o que quer que eu faça. O que está me sendo dito com isto? Porque pessoas são instrumentos de provas para mim? Porque situações são instrumentos de prova para mim? Será que Deus não deseja o nosso amadurecimento espiritual e não a nossa acomodação às situações que nos são convenientes? São questões que devemos levantar.
não compreendendo a mente de Deus na sua infinita grandeza, nós devemos recorrer a Ele para que Ele nos esclareça, e não questionado por aquilo que nós compreendemos deveria ser diferente. Na sequência das próprias questões do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma outra observação, que é quando nós caímos naquela situação de tentar, assim, compreender os detalhes da própria natureza de Deus, que já vimos é um sentido que nos falta, mais do que isso, entender todos os planos dele na nossa vida, né? Tudo que tratamos até aqui, os Espíritos vão dar uma dica para a gente. Onde é que deve estar o nosso foco, então? Se eu não consigo captar, né, se eu não tenho percepção para isso com relação à grandeza do Criador ainda, no que eu devo repousar, então, a minha atenção? Na resposta à questão de número 14, no mesmo Livro dos Espíritos, eles vão ensinar assim, ó. Deus existe, não podeis duvidar, é o essencial. Isso faz falta na vida de muita gente. Se você já reconhece pelo menos que Deus existe, olha o que os Espíritos estão dizendo para a gente, ó, isso é o essencial. Porque tem muita gente caminhando aqui na Terra acreditando-se ser o Deus da própria vida. Eu faço, eu decido, eu vou lá e aconteço. E no geral nós sabemos muito bem no que isso dá. Deus existe, isso é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Já pensou a gente tentando entender Deus? Dedicando a vida a isso? Ah, agora entendi Deus. Nossa. Não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos. Porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente. A começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o impenetrável. Dica mais direta é impossível. Então, em vez de questionar Deus, vamos nos voltar para nós mesmos. Onde é que está a causa dos meus males? Está em Deus? Será que é Ele que quer o meu mal? Aí eu esqueço Deus. Nesse sentido de pensar, o mal não está nele. Não é Ele que está me enviando isso não. Aí quando fazemos isso, normalmente quando nós nos voltamos para nós mesmos, nós olhamos primeiro para onde? Para dentro? Não, para fora. Agora eu vou caçar onde é que está o autor do mal na minha vida. E normalmente eu me encontro, né? Eu encontro o vizinho, encontro o marido, encontro o irmão, encontro o patrão, encontro alguém que é o autor do mal na minha vida. Com o tempo, com o esclarecimento, com a maturidade das ideias, nós vamos compreender que não. Nós vamos compreender que toda a causa do mal presente em nossa vida está em nós mesmos. Está nos nossos desequilíbrios, nos nossos desajustes, na nossa teimosia em caminhar em um caminho oposto à lei divina. Única, responde os Espíritos na questão 614, que aqui citamos. Única capaz de trazer felicidade para a vida do homem. Tudo que se aparta, tudo que se afasta da lei divina é sofrimento e é presença do mal na nossa vida. O autor do mal, portanto, não procurem fora. Sequer questionem Deus a respeito disso. Está em nós. Mas aí passamos a ter uma outra questão para responder. Se o mal está em nós, como é que eu me livro dele? Como é que eu saio dessa condição? Porque reconhecê-lo apenas e tão somente não resolve
o problema de renovação. E aí, inevitavelmente, voltamos ao tema central da nossa exposição. Por que só livre-arbítrio não resolve o nosso problema? Porque seria muito fácil se fosse assim. Ah, reconheci, o mal está em mim, vou escolher diferente. Eu tenho liberdade, então, para escolher, e nós podemos entender essa liberdade como uma liberdade plena, ilimitada. Eu vou dizer, então, a partir de amanhã, segunda-feira, eu não vou ser mais egoísta. Escolhi. Na prática é assim. Não está faltando alguma coisa nessa história? Não é livre decisão humana. A partir de amanhã, não vou ser mais orgulhoso. Eu não vou me sentir mais ofendido por nada do que aquilo que venham me dizer. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Então não basta uma livre escolha que não é ilimitada. Nós temos uma busca. E não é à toa que Jesus vem dizer para a gente, ó, buscai, pedi, batei. Buscai, pedi, batei. É a busca. É o ir ao encontro. Ir ao encontro de quem? É isso que nós devemos entender. Porque a nossa sociedade humana está centrada no homem. Adoramos mais a criatura do que ao Criador. O homem é a figura central da sociedade humana. A ele nós damos glória, honra, idolatramos pessoas, colocamos elas como centro das nossas vidas. Ah, se fulano faltar na minha vida, eu morro. Como assim? Ah, eu vou à casa espírita por causa daquela pessoa. Se aquela pessoa sair da casa espírita, então você não vai mais. Se aquela pessoa que é imperfeita, você enxergar a imperfeição nela, então você abandona aquilo que você recebeu como ensinamento. Não podemos centrar as nossas ações, as nossas intenções, a nossa maneira de ser em pessoas. Não são elas que vão resolver as nossas questões de necessidade de renovação, de necessidade de transformação. Voltamos ao tema central. A soberania de Deus. Não é à toa que Jesus, ao resumir toda a lei e todos os profetas, colocou o que como primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas. É nele que precisa estar a nossa atenção. E aí, claro, né, a nossa cabeça vai nesse sentido. Fala, mas, desculpa, na questão número 10, você acabou de dizer pra gente assim, que eu não consigo entender a natureza íntima de Deus. Como é que eu vou até Ele se Ele não se revela inteiramente para mim? Porque se é uma percepção que me falta, eu não vou conseguir entendê-lo em plenitude. Eu preciso que Ele se revele para mim. Há coisas que não são reveladas ainda, por isso os Espíritos dizem para a gente, não vos percais num labirinto do qual não conseguirei sair. Então foi necessário para isso que Deus se revelasse a nós numa forma humana e que colocasse nessa forma humana toda a perfeição possível à nossa condição de criaturas. Fica mais fácil entender. Deus colocou para ser um elo entre Ele, do qual nós nos afastamos, e nós, criaturas imperfeitas, um mediador. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Modelo e guia para a humanidade. Vede Jesus. Ele é o referencial para nós. Ele é o ponto em que vamos entender e compreender aquilo que Deus quer a respeito da nossa vida. Qual é a proposta?
qual a intenção? Para onde Ele quer que nós rumemos? Está presente no ensino, na vida, na exemplificação do Mestre. Ele é aquele que nos reconduz à casa do Pai, o qual nós nos afastamos deliberadamente. Aí sim, por livre e total escolha. Caímos no mal, dentro do mal no campo das imperfeições, não nos livramos, precisamos recorrer a alguém. Recorremos a Deus por intermédio de Jesus. Algumas palavras nos soam estranhas, especialmente num período como esse da Páscoa. Nós ouvimos assim, ao Salvador, Jesus. E há espíritas com dificuldade para lidar com esses termos. Isso é termo de católico, isso é termo de protestante evangélico, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Tomemos uma figura muito clara para entender essa questão. Nos imaginemos como pessoas que não sabem nadar. E caímos num rio, sem saber nadar. Imagine um salva-vidas que vá, pule dentro do rio, alcance até o local em que nós estamos nos debatendo, nos afogando, e comece a fazer movimentos daquilo que nós devemos fazer para nadar. O que nós vamos pensar? Por que você não me salva? Você não é o salva-vidas? Por que você está fazendo movimentos? Só dizendo para mim o que eu devo fazer para nadar? A presença de Jesus na nossa vida não é diferente. Ele não está presente, por isso que nós não devemos entender a própria proposta dos Espíritos, ao tratar Jesus como guia e modelo da humanidade, como somente aquele que ensina um caminho. Ele não está só fazendo movimentos, dizendo coisas, fazendo coisas para dizer, faz igual. Porque ele sabe que nós não estamos em condição ainda para fazer. Ele é aquele que veio reconciliar de fato a humanidade com Deus. Que veio traçar um projeto, e é isso que nós temos dificuldade de entender. Que cada um de nós é um projeto. E que Jesus assumiu e assinou embaixo esse projeto, dizendo, eu vou reconduzi-los. E é por isso que Ele é Salvador, sim. Ele é responsável por cada um de nós. E nós caminhamos com Ele. Quando nós nos apartamos dessa ideia, nós ficamos com a tal falsa e equivocada ideia do livre-arbítrio ilimitado. Eu escolho, eu determino, eu sou o autor da minha vida. E descartamos a soberania de Deus e a presença de Jesus. Esse é o diferencial. Compreender a doutrina espírita não é fugir disso. É antes associar tudo isso e compreender que Deus se faz sim presente na nossa vida, intervém na história humana e muda a nossa história. Deixamos aqui essa mensagem com uma reflexão, para que a gente, ao se voltar a esse pensamento, não venhamos a nos esquecer de que temos, sim, um autor, um criador para todas as coisas, e que nós somos filhos dele. E que ele não nos esquece. Ele consola, ampara e ama, inclusive quando nos repreende. Inclusive quando nos repreende. O amor dele se expressa ali também. Encerramos com a frase de Santo Agostinho. Enquanto encarnado ainda, desencarnado, ele se tornou um dos grandes divulgadores da doutrina espírita. Mas enquanto encarnado ainda, ele escreveu o seguinte. E olha como fecha. Olha como resume, sintetiza a ideia dessa manhã. Concede-me forças para que eu possa. Dá-me o que manda e manda o que quiseres. Porque eu sei que tu és bom, és justo, e tudo o que fazes na minha vida é para. Vamos orar. Agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, pela abençoada oportunidade que tivemos de, no contato com a Tua mensagem, no contato com a Tua palavra revelada, receber um pouco mais
iluminar um pouco mais o nosso entendimento. Que ao contato dessa mensagem nos renovemos. Que entendamos, pouco a pouco, o porquê, qual é a razão de ser da nossa presença na presente encarnação. Que sejamos nós instrumentos da paz do Senhor na vida daqueles que nos acompanham. Que tenhamos, acima de tudo, a firme compreensão de que não abandonas nenhum de teus filhos. Que sabe aquilo que precisamos antes que venhamos a pedir. Mas que ainda assim, Senhor, rogamos, pedimos a tua iluminação, o teu auxílio, a tua assistência para a nossa fraqueza, para a nossa fragilidade. Que Jesus, o nosso irmão maior, nosso mestre amado, conduza o nosso entendimento a este Deus Criador. Que assim seja, pela graça de Deus. Obrigado e uma ótima Páscoa, uma Páscoa de verdadeiro sentido de renovação para cada um de nós.